Sejam bem-vindos ao canal O Poder da Palavra. Meu nome é Bruna e através desse canal eu quero compartilhar sobre ensinamentos da Bíblia com você. E um tempo atrás eu estava passando por uma situação e sabe quando você conhece ou convive com pessoas que só reclamam? Fala mal de todo mundo, não agradece nada do que ela tem, vive querendo se vitimizar, terceirizar a culpa dela para outras pessoas, inclusive muitas vezes até para pessoas que já morreram. Aí você escuta aquela pessoa falar e você começa a ver que seu humor já vai mudando e você fala, meu Deus, eu tô sentindo um ar pesado, sentindo que o clima já mudou. Aí seus pensamentos já automaticamente começaram a ir pro lado negativo, pro lado dos seus problemas. Quando eu passei por essa situação, eu parei para refletir um pouco e fiquei pensando, caramba, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo pesada e fui até orar. E depois eu comecei a pensar sobre isso. Essas pessoas que fazem isso, que ficam reclamando o tempo todo, elas só querem nos atingir. O objetivo delas é querer que você sinta a mesma coisa que ela tá sentindo. Sabe? Que você esteja na mesma sintonia que ela. Parece que ela quer transferir aquela culpa que ela sente pra você, aquela coisa ruim que ela tá passando, para as outras pessoas também sentirem aquilo. E fala a verdade, é tão difícil para quem escuta, porque a gente pensa assim, caramba, eu já tenho meus próprios problemas, já luto contra os meus próprios pensamentos, que são bem difíceis, e vem a pessoa despejando as coisas dela em cima de mim. E ai de mim se não escutar, porque tem pessoas que são assim, se você não escutar, que egoísta, não quer me escutar por 5 minutos, mas na verdade ela já tá ali falando uns 10 minutos na sua orelha. Aí você fala, tá bom, vou dar uma chance e vou escutar o que ela tá falando, vou dar um pouco de atenção. Aí você escuta um pouco e você começa a mostrar algumas soluções para a pessoa. Aí ela vem de novo contra-atacando com 1000 motivos que aquilo não vai dar certo. Aí você pensa, ai, não é possível, onde eu me enfiei, não é assim? E ao invés da conversa ir melhorando, só vai piorando. É só ladeira abaixo e depois disso é o que eu falei que acontece. Você começa a ficar irritado, chateado, pensar nos seus problemas. E às vezes você estava até em um dia bom, mas depois dessa conversa já transformou o seu humor. E onde eu quero chegar dizendo tudo isso? É porque eu sei que tem casos aqui que você de repente mora com essa pessoa. E entenda o que eu vou falar aqui pra você, que não serve pra marido, esposa, filhos, porque esses, a nossa família, nós devemos sempre lutar por ela. Ela está sempre em primeiro lugar. Mas serve pra outros tipos de relacionamentos. Pode ser pros pais, pros irmãos, tios, primos, colegas de trabalho, são desses que eu tô falando, são essas pessoas que eu tô falando. Essas pessoas nós devemos, presta atenção, nós devemos colocar limites. Devemos, porque senão essa pessoa vai te engolir com os problemas dela, vai colocar um peso em cima de você, você vai se sobrecarregar e vai acabar acarretando em cima da sua família, dentro da sua casa. Então saiba colocar limites nas pessoas, fala com jeitinho, tenta sair fora, entende? Porque senão a pessoa vai achar que você é um psicólogo dela. E nós temos a nossa própria vida e a nossa família também, certo? Nós devemos ajudar as pessoas e devemos ser um ombro para elas. Mas nós devemos ser esse ombro amigo quando elas quiserem a tua opinião. Quando estão dispostas a escutar o que você também tem a dizer. Quando você está apresentando uma saída para ela e ela está escutando e está pensando em colocar em prática. E às vezes ela não vai colocar, mas só dela pensar na possibilidade já está mostrando que ela não está só reclamando. Ela está realmente querendo uma saída para aquele problema. Mas se você está tentando ajudar a pessoa e ela está só querendo despejar o problema dela e não está querendo resolver, saia fora. Saia fora, não fique acabando com o seu emocional, com alguém que já tem o emocional abalado há muito tempo, entende? Geralmente essas pessoas que reclamam muito a todo minuto e de tudo, ela já tá com o emocional há muito tempo abalado e precisa de uma ajuda profissional. A gente, além de não conseguir ajudar, ainda vai carregar os problemas dela pra gente. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente lê Êxodos, a passagem da Bíblia que conta quando o povo de Deus foi resgatado do Egito, que Deus usou Moisés para resgatá-los da escravidão, para poder comer da própria colheita, ter a própria terra, não ser mais cativo e escravo de ninguém, ou seja, em busca da terra prometida. Eles mesmos não conseguiram entrar nela, só as gerações seguintes. E dali daquela geração, só Josué e Caleb que entraram na terra prometida, como vocês sabem dessa história. E para quem não sabe, quer conhecer mais e tem interesse de saber mais dessa história fabulosa da Bíblia, ela começa em Êxodos 1, quando Moisés tira o povo do Egito, depois tem a tentativa de transformação do povo, que continua em Êxodos, e vai até Números 14, que ali Deus fala que o povo não entraria na Terra Prometida. Se você tiver interesse, leia, então, desde Êxodos primeiro até Números 14.
E por que eles não entraram? Porque a mentalidade deles já estava definida. Podemos dizer definida? Não sei se essa é bem a palavra, mas sabe quando você tem uma crença de alguma coisa? Uma certeza muito grande de alguma coisa? É como se fosse isso. A mentalidade deles não mudava de jeito nenhum. Para eles era melhor que eles fossem escravos, porque pelo menos ali eles teriam comida, roupa, moradia. E eles eram teimosos, reclamavam de tudo. E outra coisa, eles eram levados sempre pela emoção do momento. Eles estavam com fome, Deus fazia cair maná do céu, então naquele momento estavam adorando a Deus. Em outro momento, Moisés ficou 40 dias no monte com Deus, eles se cansavam disso, achavam que Moisés tinha abandonado eles, então mandavam fazer ídolos de pedra, bezerro de ouro. Então já não acreditavam mais naquele que tinha feito cair maná do céu, naquele Deus que tinha feito cair maná do céu. Ou seja, não acreditavam mais em Deus naquele momento. Então eles eram instáveis emocionalmente. E justamente por isso, por essas reclamações, o texto bíblico diz que o povo começou a reclamar das suas dificuldades, então começava a contaminar o outro. Um contaminava o outro com a reclamação, acendendo a ira do Senhor e levando eles a não entrar na terra prometida. E é a mesma coisa que acontece quando essas pessoas que só reclamam encostam em você para começar a reclamar. E eu sei também que tem pessoas que são obrigadas a passar por essas situações, porque muitas vezes você mora junto com a pessoa, pode ser uma pessoa no trabalho, na igreja, e talvez se você for obrigado a passar por alguma situação assim, vai aqui um conselho meu, pensa bem no que você vai falar. Muitas vezes é melhor você ficar quieto do que você dar a sua opinião. Nem que você fique assim, entendi, é verdade. Fique assim, mesmo que você tá morrendo de vontade de dar a sua opinião, não fale, não faça nada, não caia na armadilha do inimigo. Ele só precisa de uma faísquinha para acender um fogo e começar a trabalhar na sua mente e te desfocar. Não se distraia com pessoas que não vão te agregar em nada. Não compre brigas que não são suas. Nós já vamos continuar aqui e, inclusive, eu já vou falar de uma outra passagem da Bíblia que também nos ensina sobre essa palavra, mas eu queria saber se você está curtindo o vídeo, se sim, você já deu seu like, seu joinha, já se inscreveu no canal, ativou o sininho para receber os próximos vídeos. Se você ainda não fez isso, faça a sua parte já, contribua com o reino de Deus para que o YouTube entenda que você está gostando e entregue para mais pessoas e assim nós estamos espalhando o evangelho cada vez mais. E não esquece de compartilhar o vídeo com a sua família, seus amigos, para grupos de WhatsApp, tá bom? E a outra passagem da Bíblia que eu queria compartilhar me lembra a passagem de Neemias, que quando a gente está focado nas nossas coisas, na nossa vida, no nosso propósito para Deus, pode vir familiar, amigos, pode vir um rei, mas quando você está focado, podem falar o que quiser do seu lado que você não vai perder o seu foco. Quando a obra de Neemias começa, junto com ela vem os ruídos, zombaria, ameaças, tentativa de distração, e Neemias responde com uma estratégia elegante e dura ao mesmo tempo, que é o que eu falo para vocês, posicionamento. Quando tentam tirá-lo do muro, convites e intrigas, ele solta uma das frases mais lúcidas da Bíblia. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ou seja, apesar das distrações externas que estavam tentando tirar Neemias do foco, boicotar ele, e até das injustiças internas que estavam fazendo ele perder o controle, os muros foram concluídos em 52 dias. E o ponto aqui não é a velocidade em que Neemias reconstruiu o muro, mas a clareza do propósito que ele tinha. Neemias mostra que reconstruir exige visão, disciplina e a coragem de não se deixar contaminar por vozes que presta atenção, só querem atrasar o que Deus mandou levantar através de você. Então cuidado, pare agora de se meter em furada, em dar importância para a história dos outros, para a reclamação dos outros, se imponha. Coloque a sua vida, a vida da sua família em primeiro lugar. Pode ser o que Deus colocou o ministério nas suas mãos e você vai acabar escutando muito o que os outros falam. E não escute. Entenda, isso acaba te prejudicando em certas decisões que mais tarde pode ser que são irreversíveis. Escute mais a voz de Deus e menos a voz das pessoas. E principalmente a de pessoas reclamonas. Aliás, nunca escute o conselho de uma pessoa que só reclama. Pode ver que essas pessoas que só reclamam nunca evoluíram e nunca construíram nada na vida. Desculpa falar assim, mas sim, tem pessoas que infelizmente já estão doentes, não têm mais propósito de vida, só pensam em si mesmas, no melhor para ela e o principal, levar a gente junto.
levar a gente junto e fazer a gente sentir o que ela tá sentindo, como eu falei no começo do vídeo. E eu queria também falar para você que Deus tem um propósito para cada um de nós aqui nessa terra. Talvez você ainda não descobriu o seu, mas quem já sabe o seu propósito, quem já conhece, já está no seu propósito, Deus está pedindo para você agora, não se distraia. Isso é uma estratégia do inimigo para te colocar para baixo, acabar com as suas forças e te desanimar, para você retroceder e não avançar com o propósito que ele tem para sua vida. Mas eu creio que você não vai se distrair e você vai avançar cada vez que o inimigo quiser se levantar contra você. Quanto mais ele se levanta, mais você vai avançar, amém? Eu creio e eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. E eu não sei qual o seu propósito, só você sabe. Pode ser que o seu propósito seja cuidar da sua família, ou você tenha uma empresa, ou você tem um ministério, ou você ajuda na igreja. Enfim, há muitos propósitos, N propósitos. E esses são só alguns que eu falei. Mas seja qual for o que Deus, o propósito que Deus tem para você, Ele está contigo. Esteja sempre orando e vigiando, cuidando com as pessoas que infelizmente são amarguradas, já caíram nessa rotina de ficar reclamando, de achar que ela não merece nada, não merece ser feliz. Mas isso é uma mentira do diabo e, na verdade, o que ele quer é que a gente acredite nessa mentira. Mas Deus é maravilhoso e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós nessa vida. Mas nós temos que nos abrir e estarmos dispostos a servi-los, a servir o reino de Deus, ao reino dele. Até porque quando a gente serve a Deus, estamos servindo ao outro também. E assim alegrando o coração do nosso Pai, o coração de Deus, o nosso Pai misericordioso. Bom, e essa era a palavra que eu tinha para você, está entregue. Eu espero que você reflita bastante sobre o que eu falei e que Deus abençoe você, a sua família e o seu dia. E até o próximo vídeo.